Paz do Senhor, queridos, beleza? Passando aqui só para compartilhar algumas bênçãos que eu entendo que faz parte da estrutura teológica de um estudioso da Bíblia, né? Temos que entender que o homem, para ele conhecer a Bíblia, ele tem que estudá-la, né? Estudar com o mestre, né? Certa feita, o Dr. Champlin, né, que é um dos meus mestres, ele falando na entrevista, ele falou que veio para o Brasil, ele é americano, veio para o Brasil em 1957 e ficou 3 anos aqui, 57 a 1960. Então ele percebeu a grande escassez, escassez cultural na área evangélica e ele tentou até mesmo trabalhar com os índios ali, mas ele percebeu que não era o timing dele, não era ali a aptidão dele para aquela forma de evangelismo ou de conhecimento da palavra do Senhor. Então ele resolveu então suprir a igreja de uma outra maneira. Para tanto, ele dizia numa das entrevistas, ele dizia, olha, eu precisei conhecer as Sagradas Escrituras de uma maneira mais aprofundada. Então, para tanto, eu voltei para os Estados Unidos, fiquei alguns anos, fiz mestrado, doutorado, PhD, etc. E depois de alguns anos ele voltou para o Brasil. E quando ele voltou para o Brasil, ele disse que ele começou a fazer um livro que eu vou falar para vocês, um dos livros, né? Lógico que eu acho que para estrutura você ter uma estrutura doutrinária, você tem que ter várias fontes, né? E o Dr. Champlin dizia, olha, eu tenho, quando eu fui fazer meus livros, né, sobre aquela teologia Novo Testamento interpretado versículo por versículo, ele dizia que ele utilizou 13 fontes que já eram bastante conhecidas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, onde é o berço praticamente da cultura evangélica, e ele diz, olha, eu usei 13 fontes diretas, né? Lógico que eu usei muito mais fontes, e tem 5 desses homens que fazem parte, que são os meus mais apreciados, são os meus mestres mais apreciados. Quem falava era o Dr. Russell Champlin. Então eu queria compartilhar com vocês, porque eu entendo que o pastor ou estudioso da Bíblia, ele tem que ter fontes. Ele tem que ter fontes de estudo, ele tem que ter referências, né? Ele tem que alguém buscar, ninguém nasce, segundo até o Dr. Champlin, ele diz, olha, como é que eu vou falar de alguma coisa se eu não tenho referências? Então eu entendo que o homem de Deus, ele tem que ter referências, né? Lógico que cada um escolhe as tendências que quer doutrinária. Eu sou do estilo daquele fundamentalista, da ortodoxia bíblica. Eu entendo que a palavra de Deus, ela tem que ser explicada pela própria palavra. Então eu tenho vários aí mestres que eu aprecio, né? E eu queria compartilhar com vocês. Lógico que se você achar conveniente comprar, seria muito bom para você ter na sua biblioteca. Isso aqui é uma parte da nossa biblioteca. Lógico que nós temos muito mais livros aí, outros nós já demos, né? Mas faz parte da nossa estrutura teológica, que eu creio que é fundamental para o aluno da Bíblia Sagrada, para o pastor, para o ministro, para o pregador. Ele tem que ter referências, ele tem que ter conhecimento através dos mestres que ele lê, que ele aprendeu, certo? Um dos primeiros mestres que eu tive uma experiência aqui um pouco atípica, né? Porque eu, antes mesmo de entrar na igreja evangélica, eu já tinha influência de alguns pastores evangélicos. Inclusive, eu me lembro do pastor Fernando, que ele tinha uma livraria evangélica e ele já facilitava muito livros teológicos. Então, eu já conhecia livros teológicos antes de ser evangélico, só para vocês terem uma ideia. Um dos mestres, que hoje é muito reputado, o cara morreu com 44 anos, judeu, né, descendente de judeu, o cara é mestre da palavra, foi minha base, basicamente, teológica, né? Um deles, lógico, né? Foi o Dr. Dr. Maio Pirman, né? Dr. Maio Pirman é um dos feras, né? Esse livro aqui, livro por livro, através da Bíblia, livro por livro, né? Ah, sim, tá. Então, aqui, tá vendo esse livro aqui? Livro por livro. Então, ele dá um estudo muito forte
sobre cada livro da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, Meyer Pirma é fera. Por quê? Porque ele é um teólogo que ele tem uma linguagem muito acessível, né? Ele não tem aquela imagem robuscada, teológica, muito filosófica, não. Ele é um homem simples, mas não deixa de ser profundo, porque ele é fera mesmo, tá? Ó, ele tem vários livros, né? Tem a teologia sistemática, que eu adoto ele praticamente desde o início da minha vida. E tenho esse daqui, ó, que é o também do Dr. Meyer Pirma, né? O Dr. Meyer Pirma já faleceu, mas deixou um legado muito grande. Vários livros, livro de Salmos também, muitos livros maravilhosos aqui que você pode comprar. Eu creio que você ainda tem alguma biblioteca evangélica aí, alguma livraria evangélica para você comprar. Esse aqui ele trata sobre o livro de Lucas, mas ele também tem Salmos, tem outros livros aí, muitos livros que ele escreveu, às vezes versículo por versículo, às vezes salmo por salmo, né? É forte, gente, é muito bom. Eu gosto do Dr. Meyer Pirma, que foi um dos pioneiros ali, quando eu comecei a me interessar pelo aprofundamento bíblico, né? Agora, lógico que eu tenho um cara que são dois mestres, né, que estiveram aqui no Brasil, que tiveram muita influência na minha formação, na minha estrutura teológica, né? E esse cidadão que eu me refiro é esse que eu já estava falando no início, que é o Dr. Russell Champeley, né? Dr. Russell Champeley, ele escreveu, foi esse que eu recitei para vocês, ele confeccionou, né? Ele fez o livro versículo por versículo, a interpretação da Bíblia versículo por versículo. O primeiro que ele lançou foi esse daqui, que é o Novo Testamento, né? Interessante que cada versículo que ele que ele trata, rapaz, duas, três páginas, 4 páginas, porque ele enche de referência. O que é mais interessante dele é que ele não se prende a uma interpretação. Então ele coloca vários tipos de autores aqui, ou escritores, referências dele, lógico, né? Que dista ou que interpreta determinados textos que ele disserta aqui. É muito forte. Esse livro é uma coleção, tá? Uma coleção. Esse livro tem aproximadamente 6 livros aqui, versículo por versículo. Ele fez um outro livro, que é esse livro aqui, ó, que é a enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia. Aqui é um dicionário praticamente, também são seis livros bem robustos no que diz respeito ao dicionário, palavras, significados. Então você está bem, como diz assim, você está bem, pode aprender muito através do cabedal de conhecimento que esse homem passou. Lógico que ele não parou para isso. Nos anos, eu já tive esse livro Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia, no final dos anos 80. Final dos anos 80, gente, não é fácil não, né? Eu comprei esses livros antes mesmo de ser evangélico, eu já tinha esses livros. E nos anos 2000, se não for nos anos 2000, já no século 21, né? O Dr. Champeley, ele estava escrevendo o livro do Antigo Testamento. Então ele primeiro escreveu o Novo Testamento e depois escreveu o Antigo Testamento, esse versículo por versículo, de Gênesis a Malaquias. Então esse cara é formidável. Lógico que as referências que ele próprio diz, ele não tinha tantas referências no Antigo Testamento. No mundo nós temos poucos mestres que exploraram, né? Versículo por versículo no Antigo Testamento. Mas isso aqui você está bem servido, gente. Muito bem servido, porque pelo pouco que tem, muito menos do que no Novo Testamento, você aprende muita coisa sobre como conhecer, versículo por versículo, a história por detrás daquilo que está evidenciado na Bíblia Sagrada. Muito bem. Esses são os 3 livros. Lógico que eu tenho do Dr. Russell Shedd, também teve uma grande influência. Nós temos vários livros dele. Eu já assisti palestras do homem. Russell Shedd foi um dos meus mentores, né? Um dos homens que influenciaram muito a minha vida teológica, né? Nós temos livros dele como Escatologia do Novo Testamento, é um livreto, é um opúsculo, mas pensa no livro excelente para você estudar. Ele tem vários livros, tem livro de Filipenses,
Colossenses, eu tenho um deles aqui na biblioteca para você explorar, para você aprender muita coisa sobre a Bíblia Sagrada. Tem um outro cara também, que também é bom você ter na biblioteca, que é o Dr. Halley, né? Dr. Halley, a abordagem dele é o manual de Halley, né? A abordagem dele é uma abordagem também geográfica, uma abordagem antropológica, ele faz uma abordagem da cultura, então ele dá livro por livro sobre autores, a direção dos livros, a quem foi o conteúdo. Então esse cara é muito bom, muito simples, mas muito profundo também. Tem uns livros também que eu queria indicar para você que ama a Bíblia Sagrada. Tô ganhando nada com isso não, viu, gente? Tô ganhando nada com isso. Gente, são livros teológicos, são livros de teologia sistemática. Eu amo a teologia sistemática. Sou professor desde 1992, no Ceforte, dou aulas. Até hoje continuo amando esses livros, continuo me interessando por esses estudos. Eu quero que você também se interesse. Por quê? A teologia sistemática são as 10 principais doutrinas da Bíblia. Então, cada teologia, ela vai explicando ali a sua estrutura, natureza, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre pecado. Então, tem várias coisas. Então, eu me interessei por isso, inclusive fiz até uma apostila, né? Essa apostila eu uso ela como referência para dar e ministrar aula. Eu tenho vários mestres que eu usei, pelo menos umas 16 referências diretas que eu usei esses livros. Um dos caras, lógico, que é muito ortodoxo na sua abordagem teológica é o Dr. Langston, né? Dr. Langston, tem o Dr. Bancroft, que eu não tenho mais esse livro, procura ele. Dr. Bancroft, tem o Dr. Maio Pirma, tem vários ali. Tem o Dr. Henry Tissel, né, que também palestra de teologia sistemática. Muito fera esses caras, porque você tem que ter, para formar, para ter uma estrutura teológica ali mínima, você tem que ter um livro, 2 livros de teologia sistemática. E um dos caras que eu gosto muito, né, muito mesmo, porque tem uma pegada filosófica, é esse cara aqui, né, chamado L. Levi Strauss, perdoe quem conhece inglês, Schaeffer, né, tá? Esse cara aqui, ele tem uma pegada tanto na abordagem teológica, como também filosófica, que nem o Dr. Champlin, né? É uma coleção, viu, gente? Isso aqui são 6 livros, né, Helena? São 4 livros, tá? Uma coleção, é um investimento. É como eu digo para vocês, né? Você investe em tantas coisas, e por que não pode investir em literaturas proveitosas, aquela que vai servir para o teu ministério, para a tua vida, para você ensinar aqueles que estão, para servir como base fundamental para a tua vida, para também você não cair em certos errinhos teológicos, né? E como Bíblia, eu tenho outros livros, lógico que eu vou, talvez use outras formas para mostrar para vocês outros livros, mas eu vou parar por aqui e vou falar da Bíblia. A Bíblia que eu acho que você deve comprar e ter na biblioteca, pelo menos ter na biblioteca. Na biblioteca você tem que ter praticamente todas as versões da Bíblia. Você tem que ter atualizada, corrigida, você tem que ter todas as versões. E também dessas também temáticas também. Por exemplo, a Bíblia que eu gosto muito, que eu acho muito contemporânea, é a Bíblia do King James, né? King James, esse cara aqui, ó. King James, né? Uma Bíblia, lógica, inglesa, interpretação, né? Esse cara tem uma linguagem contemporânea, fácil, também tem uma ajuda aqui para pregador, né? Aqui sobre cada capítulo, cada versículo, uma exploração cultural, geográfica. Então você aprende muito sobre isso. E aqui atrás, aqui, sempre tem algumas coisas interessantes, a grama do conteúdo de Tiago, e também tem algumas coisas de mapas também da Bíblia aqui, não sei se tá dando para você ver, né? Então você aprende muito, tenha sempre uma Bíblia King James para você ver. Tem esta outra Bíblia aqui, que é a Bíblia, deixa eu ver, a Almeida e Corrigida, Revista e Corrigida. Ele é uma tradução do hebraico e do grego. Além de você ter em português, você tem aqui do lado, geralmente tem
a tradução no grego e no hebraico. Então você é uma Bíblia completa nesse sentido. É bom você ter, tá? Essa Bíblia aqui, palavra-chave, né? Bíblia de estudo hebraico e grego. Deixa eu ver de quem é um cara aqui. Deixa eu ver de quem é um cara aqui, eu me apeguei. É uma exegese aqui das Sagradas Escrituras, tá? Bom, eu não estou achando aqui, mas é bom você ter essa Bíblia com você, tá bom, gente? Então eu queria passar só para dizer para vocês como é que se estrutura um conhecimento teológico. É importante que você, como pregador, como um pastor, como ministro, como evangelista, como profeta, você tenha homens de Deus, mestres da palavra, que possa lhe contribuir com a cultura teológica bíblica. É importante você ter. Lógico que nós temos ainda alguns mestres contemporâneos, mas esses caras aí contemporâneos que nós temos aqui no Brasil, né, que eu não vejo muitos, não são muitos, mas esses caras eles têm seus mestres, geralmente são esses aí, né, o doutor Champlin, são tudo influência dele, doutor Shedd, outros tantos aí, são influências dele. Então, era isso que eu queria passar para vocês, sobre a cultura evangélica, a cultura bíblica, a cultura teológica, alguns livros, né, alguma literatura, você está vendo aqui atrás também, tem outros escritores, mas fica para uma próxima vez. Deus te abençoe, fica ligado, tá? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?